Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Vinícius Ferreira. Estamos juntos novamente aqui no meu canal para estudarmos para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional. Vamos estudar para o DEPEN. Qual o tema da nossa aula de hoje? Decreto 6049 de 2007. Hoje a gente vai ver a segunda parte do nosso estudo referente a esse decreto. Se você olhar aí no meu canal, você vai encontrar a primeira aula correspondente, vai lá, assista essa aula, depois retorne e assiste essa aula aqui também. Beleza? Galera, sobre o que trata o decreto 6049? Esse decreto ele aprovou o Regulamento Penitenciário Federal. Apenas com base no nome da norma, você consegue verificar a importância desse conteúdo para o concurso do DEPEN. Mais uma vez eu informo a vocês que esse conteúdo se encontra no bloco de conhecimentos complementares. E esse assunto, as questões sobre esse assunto, elas têm peso dobrado na sua prova. Então, são 40 questões de conhecimentos complementares que valem 60 pontos na sua prova. Cada questão vale 1,5. Então, é um conteúdo de suma importância que vai fazer toda a diferença na sua prova. Eu sei que alguns de vocês têm algumas dificuldades de estudar esse decreto, porque você não encontra questões disponíveis sobre o assunto. A maioria das legislações, ali, com exceção da LEP, você não consegue encontrar questões sobre o assunto. Para safar essa pane, para contribuir com a sua aprovação, eu estou criando, a partir de segunda-feira, um projeto de simulados de legislação para o DEPEN. Segunda-feira, na estreia desse projeto, a gente vai ter um simulado de 120 questões inéditas do Decreto 6049 de 2007. E o preço é o melhor do mundo, apenas R$ 10. Então, na segunda-feira, eu vou fazer um pequeno vídeo explicando como vai funcionar esse projeto de simulados para que você possa ter acesso. O bacana é que essas questões elas são inéditas. Então, você que adquirir esse conteúdo, você vai ter um material que o seu concorrente não tem. Então, você vai sair muito na frente. Beleza? Com relação a essa aula de hoje, os slides que eu vou utilizar na aula, você pode ter acesso a ele clicando no link da descrição do vídeo, baixando o conteúdo. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me procurar, seja através do meu e-mail, seja através do direct do Instagram ou por meio dos comentários, que eu estou à disposição para saná-las. Beleza? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje e estamos juntos nessa batalha rumo ao DEPEN. Então hoje a gente vai ver a segunda parte do Decreto 6049 de 2007. Tá aqui o meu Instagram. Se você tiver essa rede social, me siga lá, vai ser uma honra ter você como meu seguidor. Dúvidas, caso você não queira mandar aí no comentário, o professor Vinícius Ferreira, @yahoo.com.br. Já vou adiantando para vocês que a estrutura organizacional, a estrutura administrativa e a competência das unidades que compõem os estabelecimentos penais federais, elas serão disciplinadas no regimento interno do DEPEN. Regimento interno do DEPEN é mais uma norma de suma importância para esse concurso. O regimento interno do DEPEN é definido pela portaria número 199 de 2018 do Ministério da Justiça. Você também vai estudar essa norma aqui comigo no meu canal. Galera, é importante mencionar que o Ministério da Justiça ele não existe mais, esse órgão ele foi extinto. Hoje a gente tem o Ministério da Justiça. Lembre do que a gente estudou na aula anterior. Lá no topo da administração pública a gente tem a governadoria, lá no topo da administração pública a gente tem a Presidência da República, abaixo a gente tem o Ministério da Justiça, abaixo a gente tem o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, e abaixo a gente tem os estabelecimentos penais federais. Beleza? Então hoje o DEPEN ele é vinculado ao Ministério da Justiça. Então essa estrutura organizacional, essa divisão orgânica dos estabelecimentos penais federais, assim como a competência de cada uma dessas unidades, desses órgãos que integram os estabelecimentos penais federais, você vai encontrar lá no regimento interno do DEPEN, também é um conteúdo importantíssimo para a sua prova. Vamos verificar agora a estrutura básica dos estabelecimentos penais federais. Ressalta-se que esses estabelecimentos penais federais são os presídios ou penitenciárias federais. Então, esses estabelecimentos eles têm a seguinte estrutura básica. Diretoria do Estabelecimento Penal Federal, é isso mesmo. Nessa diretoria a gente tem aí
como autoridade máxima o diretor do estabelecimento penal federal. A gente vai ver no decorrer do nosso curso que várias atribuições importantes previstas aqui no regulamento são tomadas por essa autoridade. A gente tem a divisão de segurança e disciplina, a gente tem a divisão de reabilitação, a gente tem o serviço de saúde e o serviço de administração. Então essa é a estrutura básica dos estabelecimentos penais federais. Esses estabelecimentos, eles podem ter outras unidades? Podem, mas essas aqui, elas formam a estrutura basilar. Essas aqui, elas estarão presentes, beleza? Galera, agora a gente vai ver os órgãos auxiliares do Sistema Penitenciário Federal. O Sistema Penitenciário Federal tem como órgãos auxiliares a Coordenação Geral de Inclusão, Classificação e Remoção. Essa inclusão aqui, por exemplo, é quando o preso entra no Sistema Penitenciário Federal. Então, suponhamos que a gente tem um preso aí no Sistema Penitenciário Estadual, no estado de Goiás. Esse preso foi declarado de alta periculosidade, identificou-se que ele está influenciando na criminalidade local, por exemplo, e decidiu que ele vai para um presídio federal. Esse procedimento de inclusão, você também vai encontrar regras correspondentes no Decreto 6049 de 2007. Você vai ver que esse processo tem 2 etapas. Tudo isso a gente vai estudar aqui junto no meu canal. A gente tem a Coordenação Geral de Informação e Inteligência Penitenciária. Não sei se vocês ouviram falar há algum tempo sobre uma possível fuga do Fernandinho Beiramar. Essas informações, essas questões de fuga, as informações relacionadas ao interno, tudo é levantado por essa Coordenação Geral de Informação e Inteligência. A gente tem a Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário Federal. Corregedoria, um órgão muito falado aí na área de segurança pública. Você pode entender a corregedoria como órgão de controle interno. Um órgão de controle interno da atividade prisional. A corregedoria ele serve para isso, para fiscalizar, para realizar correições no sistema penitenciário federal. A gente tem a ouvidoria, que é o órgão responsável por receber denúncias, reclamações, informações, e a gente tem a Coordenação Geral de Tratamento Penitenciário e Saúde. Então esses são os órgãos auxiliares do Sistema Penitenciário Federal. Vamos verificar algumas informações correspondentes à corregedoria. A corregedoria é a unidade de fiscalização e correição do Sistema Penitenciário Federal. Então, foi realizada alguma atividade no Sistema Penitenciário Federal. A corregedoria vai fiscalizar, vai realizar a correição para verificar se aquela atividade foi realizada de acordo com a legalidade, de acordo com o ordenamento jurídico. A corregedoria tem a incumbência de preservar os padrões de legalidade e moralidade dos atos de gestão dos administradores das unidades subordinadas ao DEPEN. Lembra quais são as unidades subordinadas aos DEPEN? São os estabelecimentos penais federais. Essas unidades elas têm gestores. Compete à corregedoria verificar se esses gestores estão atuando de acordo com o ordenamento jurídico, de acordo com a legalidade, de acordo com a moralidade. Essa atuação para preservar os padrões de legalidade e moralidade, ela é realizada com vistas à proteção e defesa dos interesses da sociedade. Lembre-se que o interesse público é a principal finalidade dos atos da administração pública. A corregedoria vale-se de inspeções e investigações em decorrência de representação de agentes públicos, entidades representativas da comunidade ou de particulares, ou de ofício, sempre que tomar conhecimento de irregularidades. Essa é uma parte do seu estudo que você tem que ter muito cuidado. Caiu na sua prova expressões do tipo somente, apenas, exclusivamente, você vai marcar que está errado. A corregedoria ela age tanto mediante representação, como ela age de ofício. Ela age dessas duas formas. Então, caiu na sua prova que a corregedoria vale-se de inspeções e investigações somente mediante representação ou somente de ofício, você vai marcar que está errado. Então, a corregedoria ela foi acionada, ela foi informada, teve uma representação sobre uma irregularidade. Ela vai poder inspecionar e investigar aquele ato. A corregedoria verificou que há uma irregularidade, ela de ofício
ela poderá também inspecionar e investigar aquele ato. A gente tem a ouvidoria. A ouvidoria é o órgão com encargo de receber, avaliar e sugerir e encaminhar propostas, reclamações e denúncias recebidas no DEPEN. Então, suponhamos que determinada família de um preso foi fazer uma visita e aconteceu algo que não está dentro da legalidade, ela quer fazer uma denúncia. Isso pode ser feito na ouvidoria do Sistema Penitenciário Federal, a ouvidoria como um órgão auxiliar. Então, ela vai receber, avaliar, sugerir, encaminhar propostas, reclamações e denúncias, buscando a compreensão e o respeito a necessidades, direitos e valores inerentes à pessoa humana no âmbito dos estabelecimentos penais federais. Beleza? Muito cuidado com a ouvidoria e com a corregedoria, que entre os órgãos auxiliares, eles são os que têm informações expressas no Regulamento Penitenciário Federal. Galera, carreira de agente penitenciário federal é disciplinada pela Lei 10.693 de 2003, que define as atribuições gerais dos ocupantes do cargo. A gente também vai estudar essa lei aqui no nosso canal. Galera, hoje a gente não tem mais o agente penitenciário federal, eles foram constitucionalmente reconhecidos como policiais penais. Está lá no artigo 144 da Constituição. Contudo, galera, a legislação ela ainda não foi modificada, não foi. Durante o seu estudo para o DEPEN, você vai encontrar essa nomenclatura. Não brigue com questões de prova devido ao uso dessa nomenclatura. Embora tenha sido constitucionalmente modificada e recepcionada pela Constituição, ainda não tivemos a alteração na legislação infraconstitucional. Beleza? Galera, essa informação é muito importante. Os direitos e deveres dos agentes penitenciários federais. No caso aqui, ó, o regime jurídico dos agentes penitenciários federais são definidos no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, que é a Lei nº 8.112 de 1990. A Lei 8.112 de 1990 é que vai estabelecer os direitos e os deveres dos agentes penitenciários federais. Por exemplo, a licença para tratar de assuntos particulares, o dever de não exercer, o dever de tratar bem a comunidade, tudo isso vai estar previsto na Lei 8.112. E aqui entra a parte importante do seu estudo. Sem prejuízo da observância de outras disposições legais e regulamentares aplicáveis. Muito cuidado com isso aí. Eu já vi uma série de questões do SEBRASP falando que a Lei 8.112 se aplica de forma exclusiva a determinados servidores públicos. Isso está errado. Não se aplica de forma exclusiva. Aplica-se a Lei 8.112, mas outras normas também são aplicadas, como, por exemplo, a Lei 10.693 de 2003, que eu acabei de mencionar. Então, fique atento a isso aí. Agora a gente vai fazer duas perguntas importantes que você tem que saber. Quem é o órgão competente que vai praticar? Muito importante isso aí, para você não ser surpreendido na sua prova. Quem editará normas complementares dos procedimentos e das rotinas carcerários, da forma de atuação, das obrigações e dos encargos dos agentes penitenciários nos estabelecimentos penais federais? Galera, a resposta dessa pergunta aqui, a gente vai corrigir com base no dispositivo legal, é o DEPEN. É o Departamento Penitenciário Nacional quem vai editar essas normas complementares dos procedimentos e das rotinas carcerários, de forma da atuação, das obrigações e dos encargos dos policiais penais. E quem adotará as providências para a elaboração de manual de procedimentos operacionais das rotinas carcerárias para cumprimento do disposto no Regulamento Penitenciário Federal? Galera, aqui a resposta é diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Beleza? É a diretoria do Sistema Penitenciário Federal
quem vai adotar essas providências. Observe a resposta dessas perguntas na literalidade. Artigo 11. O Departamento Penitenciário Nacional editará normas complementares dos procedimentos e das rotinas carcerários da forma de atuação, das obrigações e dos encargos dos agentes penitenciários nos estabelecimentos penais federais. A Diretoria do Sistema Penitenciário Federal adotará as providências para a elaboração de manual de procedimentos operacionais das rotinas carcerárias para cumprimento do disposto neste regulamento. Galera, muito importante ficar atento, porque se o SEBRASP trocar qual é o órgão, qual é a unidade responsável, o item vai estar errado. Então, esse movimento aqui, ó, na troca das unidades ou do órgão, pode fazer com que o item fique errado. Então, atenção a essa literalidade. Beleza? Agora a gente vai resolver algumas questões para a gente aplicar o conhecimento que a gente adquiriu nessa aula. A Divisão de Segurança e Disciplina integra a estrutura básica dos estabelecimentos penais federais? Galera, a resposta é positiva, certo? Integra, sim. A Divisão de Segurança e Disciplina é uma unidade integrante da estrutura básica dos estabelecimentos penais federais. Então, você pega uma penitenciária federal, por exemplo, aqui situada no Distrito Federal. Lá a gente vai ter uma divisão de segurança e disciplina. Observe aí quais são os órgãos que integram a estrutura básica dos estabelecimentos penais federais. Diretoria do Estabelecimento Penal, Divisão de Segurança e Disciplina, Divisão de Reabilitação, Serviço de Saúde e Serviço de Administração. Primeira questão, gabarito certo. Segunda questão, os direitos e deveres dos agentes penitenciários federais são definidos no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei 8.112, de forma exclusiva. Segunda questão, eu sei que você acertou esse item, gabarito errado. Quando eu digo que é de forma exclusiva, eu torno o item contrário ao disposto no Decreto 6049 de 2007. Não é de forma exclusiva. Outras normas também podem ser aplicadas aos agentes penitenciários federais. O exemplo é a Lei 10.693 de 2003, que disciplina aí a carreira dos agentes penitenciários federais. Então, observe a resolução da questão 2. Os direitos e deveres dos agentes penitenciários federais são definidos no regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Lei 8.112 de 1990, sem prejuízo da observância de outras disposições legais e regulamentares aplicáveis. Então, segunda questão, gabarito errado. A Lei 8.112 não é exclusiva. Terceira questão, a Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário Nacional é órgão com o encargo de receber, avaliar, sugerir e encaminhar propostas, reclamações e denúncias recebidas no Departamento Penitenciário Nacional, buscando a compreensão e o respeito a necessidades, direitos e valores inerentes à pessoa humana no âmbito dos estabelecimentos penais federais. Eu sei que você também acertou essa questão. Esse item está errado. O item não apresenta características da Corregedoria do Sistema Penitenciário Nacional. Ela apresenta características da Ouvidoria do Sistema Penitenciário Nacional. Então, a questão 3 ela também está errada. Observe a resolução. Ouvidoria é órgão com o encargo de receber, avaliar, sugerir, encaminhar propostas, reclamações e denúncias recebidas no DEPEN, buscando a compreensão e o respeito a necessidades, direitos e valores inerentes à pessoa humana no âmbito dos estabelecimentos penais federais. Então, falou de proposta, reclamação e denúncia, estamos falando de ouvidoria. Para fechar essa terceira questão, observe as características da Corregedoria. É a unidade de fiscalização e correição do Sistema Penitenciário Federal, com a incumbência de preservar os padrões de legalidade e moralidade dos atos de gestão dos administradores das unidades subordinadas ao DEPEN, com vistas à proteção e defesa dos interesses da sociedade.
valendo-se de inspeções e investigações em decorrência de representação de agentes públicos, entidades representativas da comunidade ou de particulares, ou de ofício, sempre que tomar conhecimento de irregularidades. Beleza? Para fechar essa terceira questão mais uma vez, o DEPEN ele inspeciona e investiga mediante representação ou de ofício. Fique atento a essa informação. Segue na tela o gabarito das questões que a gente resolveu nessa aula. Questão 1 certa, questão 2 e 3 estão erradas. Gostaria de agradecer imensamente por você estar aqui no meu canal acompanhando esse vídeo. Sua posse no DEPEN está próxima, é questão de tempo. Então acredite em você, acredite na sua capacidade e lute por isso. Isso vai fazer toda a diferença na sua jornada. Beleza? Então fique atento segunda-feira ao simulado para o DEPEN. São 120 questões inéditas, conteúdo exclusivo para você ser aprovado nessa prova. Nesse simulado você vai encontrar as questões, 120 itens, o gabarito. Você vai encontrar também a fundamentação legal, que é o dispositivo legal que responde à questão. Mais uma vez, meu muitíssimo obrigado. Eu espero fielmente que você se torne agente penitenciário federal, agora policial penal. Forte abraço!